E falando em férias, os atletas do Cruzeiro também estão de férias. Mas tem gente que está trabalhando lá na Toca da Raposa. Olha que bacana. Normalmente são aqueles atletas que estão com alguma questão física, né? Recuperando de lesão, e jogadores que estão também buscando ali apurar a forma física, já pensando no ano que vem. Então, entre os atletas do Cruzeiro que estão trabalhando na Toca da Raposa nesses dias, a gente tem Neiser Vidia Real. Primeira pergunta, menino Ney, que está fazendo ali trabalhos na Toca da Raposa, apurando a forma física para a próxima temporada. Quantos gols Neiser Vidia Real marcará em 2026? Sem zicar, caramujo. Não, pode ser de 0 a 100. 10. Tá bom. De 0 a 100. De 0 a 100. Mais que o Messi, acho que ele não vai fazer. O Caio Jorge foi 26, né? Esse ano. Vou de 32, toma. Que isso, gente. Nós projetamos aqui só no Mineiro, ele vai fazer 20. Não. Calma, Arthur. O Caio Jorge fez, sem contar o Mineiro, 26. Só em Copa do Brasil e Brasileirão. Então o Neiser vai jogar o Mineiro. Então é 32. Calma. Não, vou contando o Mineiro, o Neiser, então vou chutar aí 10 gols. Boa. Então estabelecemos uma meta. Pelo menos 10 gols. É uma primeira temporada, Arthur. É uma primeira temporada, adaptação, tá chegando num outro país. Vai ser a primeira temporada dele jogando mais tempo como profissional. Tem um titular, muito titular nesse momento, na posição de preferência dele. Aqui, ó, calma. Se no final do ano ele fizer 20, maravilha, mas só. Não, se ele fizer 20 no final do ano, nós estamos vendendo ele aí pelo menos por uns 40 milhões de euros aí. Cada perna. Essa é a ideia. Mas enfim, o Neiser está fazendo uma rotina de treinos lá na Toca da Raposa 2 durante esse período de pausa dos demais atletas, e ele só vai dar uma paradinha ali durante as festas mesmo, né? Natal e Ano Novo. Porque também, né, gente, se o cara não puder parar no dia do Natal e do Ano Novo, aí é palhaçada, né? Aí tem dia que não deixa o rapaz passar com a família dele, ora bolas. Mas está se condicionando aí para provavelmente, né, começar a temporada como titular do Cruzeiro, enquanto os atacantes do elenco principal ainda estarão iniciando a pré-temporada. Além disso, alguns outros atletas que se recuperam de problemas físicos também estão fazendo aí trabalhos internos no Cruzeiro. Um deles é o Janderson, e isso aqui foi até uma surpresa para mim. O Janderson está se recuperando de uma lesão no ligamento do joelho e tem chance de ficar à disposição para a pré-temporada, hein? Quando ele se machucou ali, havia uma expectativa que ele voltasse. Demorasse um pouco mais, né? Mas existe uma hipótese do Janderson ser uma opção para o Cruzeiro já nessa pré-temporada e já no Campeonato Mineiro, né? Aí tudo depende da evolução, mas achei uma notícia até interessante, um zagueiro a mais, né? A gente que tem falado da falta de zagueiros no plantel, mas temos aí também o Janderson de volta. O Marquinhos e o Pedrão estão se recuperando de lesão no joelho, mas esses não têm expectativa nenhuma que possam ser utilizados pelo Cruzeiro. O Pedrão, zagueiro que estava emprestado ao Paphos do Chipre, ele machucou já no segundo semestre, então deve voltar lá para março, abril, depois. E o Marquinhos, situação similar, também ruptura de ligamento, é um jogador que só vai voltar mais para frente na temporada. Então, para o Campeonato Mineiro, para esse início de ano, não dá para contar com essa dupla. E temos também o Sinisterra, que está fazendo trabalhos físicos na topa, tratando ali daquele edema muscular que ele teve na final contra o Corinthians, né, para estar em plena recuperação, em plena condição física para o próximo ano. Então, assim, essa é a informação que a gente tem, esses atletas fazendo trabalhos à parte. Isso para vocês é um indício, assim, de que a galera está realmente focada, pegando principalmente o exemplo dos colombianos aí. Esses caras estão querendo dar certo aqui no Cruzeiro, estão se esforçando até além daquilo que, em tese, seria o profissionalismo? A turma do DM é natural, né? Independente do que aconteça, em período de férias, quem está no DM segue no clube fazendo os tratamentos, cada um dentro daquilo que precisa ser feito. Agora, no caso do Neiser, principalmente, né, que é uma questão de treino e talvez até de recondicionamento físico, porque ele acabou ficando muito tempo sem jogar ali, naquele período que ele já estava acertado com o Cruzeiro,
aí eu acho que demonstra, sim, o jogador que compra a ideia do departamento, né? Não sei como foi essa conversa, a gente não tem detalhes, né? Se ele se apresentou como uma pessoa que queria estar ali, ou se o departamento sugeriu a ele que estivesse, mas é fato que o jogador tem que comprar a ideia mesmo se não tivesse sido sugerido por ele, né? E importantíssimo, porque a gente está falando de um contexto em que ele vai chegar. Como eu falei, na posição de preferência dele, tem um jogador que é titular e muito titular, foi o artilheiro do Brasil nessa temporada, e ele vai precisar brigar pelo seu espaço. Então, tudo que ele puder fazer, tudo que ele puder trabalhar para chegar em plenas condições de aproveitar a oportunidade que ele vai ter já começando no dia 10 de janeiro, ele tem que fazer. E essa mentalidade muito me agrada, eu entendo que é disso que a gente precisa, atletas que estejam dispostos a correr uma milha a mais para chegar bem. E vai ser a oportunidade dos sonhos para ele, o Campeonato Mineiro, né? Para ele e para alguns outros atletas, para mostrarem que nas principais competições do ano tem condições de nos ajudar já de forma imediata. Então, que ele siga muito focado, né, nessa preparação para nos ajudar, começando no Campeonato Mineiro, mas principalmente ao longo do ano. Isso aí que a Rafa tá falando, o Neisser, a última vez que ele jogou foi no dia 18/10. Então, se ele ficasse, né, sem treinar aí na toca, ele ia ficar, 4 meses quase parado. Então, realmente é um tempo de fazer trabalho. Ele jogou 32 jogos, estava olhando os números dele aqui, foram 32 jogos nessa temporada de 2025, 15 no colombiano, 2 de seleção, 6 na Copa do Mundo Sub-20, 9 no Sul-Americano Sub-20. Então, realmente precisa trabalhar nesse tempo aí parado para conseguir manter um certo ritmo, né? Obviamente, ritmo de jogo só ganha jogando. Não é no treinamento que o atleta vai ganhar isso, mas o condicionamento precisa estar em dia para voltar já no dia 10, já preparado para jogar, porque é a chance dele. Se for alguém para jogar ali nessa posição no dia 10, vai ter que ser ele. Eu acho que demonstra esse profissionalismo, né? E aí a Rafa falou muito bem, tirando os atletas lesionados, né? Porque eu acho que isso é um cronograma e eles já sabiam que precisariam fazer isso. Mas pegando o caso do Neisser Vidia Real, é a oportunidade dele de começar dando esse cartão de visita para o futebol brasileiro. A gente está falando de uma mudança de contexto competitivo, ele talvez vai ter mais oportunidades nessa função onde ele conseguiu desempenhar muito bem nas seleções de base da Colômbia, né, que foi jogando ali como um atleta mais centralizado. E aí um destaque que vocês fizeram, que ele olha para o Caio Jorge hoje e vê um atleta entrando em 2026 como uma das principais expectativas desse time do Cruzeiro. Então o Neisser tem que estar o mais preparado possível, porque nos momentos onde ele tiver que substituir o Caio Jorge, ele não pode deixar esse ritmo cair. Não estou falando aqui que ele vai ter que chegar e entregar o mesmo que o Caio, mas ele tem que tentar entregar numa certa proximidade. E aí faz parte disso ele estar bem preparado, ele estar fisicamente apto. A gente sabe que o nível de exigência do Campeonato Mineiro ele não se compara ao do Campeonato Brasileiro, mas aí a gente tem que fazer uma análise específica para o estadual. As equipes do interior que disputam o estadual já estão em preparação. Então, fisicamente, a gente sempre vê nas primeiras rodadas os times da capital sentindo, justamente porque voltam depois, tem toda a questão de férias, o calendário da primeira divisão. Então, o Neisser e os demais atletas têm que estar num ritmo também para não fazer feio mediante aos times do interior, enquanto a equipe ali que vai disputar as demais competições, não que eles não vão disputar, mas todo mundo entende, vão estar se preparando. Então, acho que a decisão do Neisser é bem legal. Claro que isso deve ter partido do clube, mas às vezes o jogador pode ali tentar conciliar ou tentar amenizar isso com o clube. Eu acho que ele parece ter comprado a ideia e ele sabe, né, Caramujo, Rafa, Arthur, quem está nos acompanhando, que essa vinda para o futebol brasileiro é uma oportunidade tanta para a carreira dele, para se colocar ainda mais em evidência. O que ele fez na seleção sub-20 é muito legal, é muito válido, sim, mas a gente sabe que para o mercado pesa muito mais o que você consegue fazer mediante aos profissionais e principalmente se você olha para a América do Sul no Campeonato Brasileiro, que é a principal liga do continente.
Então, tomara que faça efeito, né? Tomara que ele esteja fazendo muito bem aí os trabalhos dele nessa reta final de ano e já pensando no começo do ano que vem. E a tendência é ele ter poucas oportunidades no próximo ano de 2026, né? Porque, obviamente, se ele fosse o jogador, se ele fosse o atacante do Cruzeiro nas Copas, vamos supor que isso pudesse acontecer, né? Aí o Caio Jorge vai ser o atacante do Campeonato Brasileiro, ou se existir uma chance do Tite jogar com os dois no ataque, aí tudo bem, aí ele vai ter mais jogos, mas como o Pedro disse, o Caio Jorge é o principal atacante do futebol brasileiro nesse ano, a expectativa é que ele seja também no ano que vem, continue esse desenvolvimento, é um jogador jovem, então a tendência seria essa, o Neisser Villarreal vai ter que buscar o seu espaço ainda no elenco do Cruzeiro, por mais que ele tenha, né, toda essa grife do futebol de base, do que ele fez na seleção sub-20 da Colômbia. E o Pedro falou dessa questão do ritmo das equipes no campeonato estadual, a tendência também vai ser essa para os próximos anos, porque o Cruzeiro jogou até dia 14, né, nesse ano, até dia 14 de dezembro, se fosse a final da Copa do Brasil, jogaria até dia 21, é impossível o Cruzeiro estar dia 10, o mesmo time jogando o campeonato estadual, vai ser cada vez mais de fato uma pré-temporada, e aí sim para o time começar no Campeonato Brasileiro jogando, mas ainda assim, se o Cruzeiro jogasse até 21, fosse jogar dia 25 no Campeonato Brasileiro, ainda seria muito apertado. Então a preparação nesse meio tempo vai ser ainda mais importante. Perfeito. De algumas mensagens aqui, o Matheus Silva falou que o bom é que teremos centroavante para substituir o Caio Jorge quando precisar, antes não tinha. Em questão de característica, né, o Neisser parece ser bem mais parecido com o Caio. Até o Cássio falou um pouquinho sobre isso, né, depois de ver os primeiros treinos do Neisser Villarreal, o Cássio falou que é um jogador que lembra muito a movimentação ali do Caio Jorge. Então, tomara, né, que ele possa fazer um grande trabalho aqui no Cruzeiro de fato. O Blues Brasil, por que o Cruzeiro ainda não anunciou o Matheus Cunha? Porque ele tem contrato com o Flamengo, né, Blues? Então, acho que é a mesma lógica que o Cruzeiro fez com, por exemplo, o Gabriel Barbosa ano passado, não anunciou o Matheus Cunha ainda. Poderia ter anunciado? Poderia, não tem nada que impeça, não, mas aí deve ter sido um acordo entre as partes aí. Matheus Cunha, que se tornou o papai recentemente. Felicidades para a família. Ô, Caramujo. Diga. Eu não sei a opinião do Pedro, da Rafa e a sua quanto a isso, mas ainda, né, nessa questão de substituto, de características, né, ali pro ataque, eu ainda sinto muita falta no Cruzeiro de um jogador, de um atacante com boa característica de jogo aéreo. Não sei se o Cruzeiro vai atrás desse tipo de jogador para 2026. Tava olhando aqui a estatura, o Neisser Villarreal um pouquinho mais alto do que o Caio Jorge, mas não tem, né, como principal característica o jogo aéreo. Ainda espero que o Cruzeiro busque esse jogador que fez falta nesse ano. Dos atacantes, o principal era o Bolasie, né? Foi o que foi mais capaz de fazer gols de cabeça. É um atleta que não faz parte mais da equipe do Cruzeiro. Nem é centroavante. Exato, né? É um bom ponto, Arthur. Acho que, claro, característica se desenvolve. O Ney é muito jovem ainda, pode desenvolver essa característica de jogo aéreo, mas é um bom ponto, acho que tem que ser analisado aí. Contratar um jogador só por isso, assim, um centroavante, porque a única característica que ele tem é o jogo aéreo, e a gente sabe de alguns centroavantes que são assim, eu não acho necessário, mas agregar no elenco alguém que tem também essa característica pode ser interessante e não precisa necessariamente ser o centroavante.